No vasto território das planícies entre o Mar Negro até os Montes Urais, nasceu uma cultura que mudaria a Eurásia para sempre. Eram grupos de pastores nômades que, com cavalos e carroças, espalharam seus genes, sua tecnologia e possivelmente sua língua. A famosa e ao mesmo tempo misteriosa cultura Yanaia. Neste vídeo nos aprofundaremos sobre quem foram, suas origens, sua sociedade e como deixaram marcas na história humana vistas até hoje. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar de forma gratuita o alcance desse vídeo, e de se inscrever e selecionar o sino de notificações para não perder os vídeos que posto semanalmente. Outra ferramenta que ajuda muito é o botão de hypar que fica ao lado dos comentários, e caso queira colaborar, aperte e selecione a opção gratuita que a plataforma oferece. Há também, na descrição, uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como a chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. No fim do século XIX, viagens e escavações nas vastas estepes a leste do Mar Negro começaram a revelar sepulturas incomuns, conhecidas localmente de kurgans. E esses achados surgiram em coleções de museus regionais e em relatórios de arqueólogos ligados ao emergente campo da arqueologia russa. Nesse contexto, um proeminente arqueólogo russo chamado Vasily Gorodtsov descobriu entre 1901 a 1903, no Vale do Rio Don, no sul da Rússia, 107 kurgans datados do período da Idade do Bronze. Nesses kurgans, como se fossem cápsulas do tempo, foram observados revestimentos de um pigmento ocre vermelho, muitas vezes contendo esqueletos em posição fetal, acompanhados por potes, pontas de flechas e restos de cavalos. Os estudiosos que trabalharam nesses cemitérios perceberam que não se tratava de enterros isolados, mas de um padrão funerário recorrente ao longo de uma enorme extensão territorial. Nas décadas seguintes, a renomada arqueóloga lituana Maria Gimbutas popularizou interpretações amplas conectando os kurgans espalhados pelas estepes a processos de difusão cultural e linguística para a Europa. Na década de 1950, Gimbutas formulou e popularizou a chamada hipótese kurgan, que situava as populações das estepes, incluindo as comunidades associadas a túmulos em valas e montículos, como protagonistas da difusão da língua indo-europeia pela Europa e partes da Ásia. Gimbutas reuniu dados tipológicos, iconográficos e estratigráficos para argumentar que um conjunto de culturas das estepes possuía características materiais e rituais que poderiam estar associadas às expansões demográficas e culturais durante a transição do Neolítico para a Idade do Bronze. Seu trabalho transformou o debate, oferecendo uma narrativa em que as práticas funerárias e as migrações das estepes teriam um papel central na origem das línguas indo-europeias. Sua hipótese popularizou os estudos, atraindo defensores que viram nas estepes um motor de transformações continentais e críticos que apontaram para explicações mais complexas e multifatoriais. No século XXI, equipes de paleogenética lideradas por cientistas como Wolfgang Hack, David Reich, Eske Willerslev e colaboradores publicaram estudos que integraram dados genéticos, arqueológicos e cronológicos, trazendo evidência direta de fluxos populacionais atribuíveis às populações Yanaia. Ao mesmo tempo, arqueólogos russos e europeus continuaram a escavar cemitérios, a aprimorar fechamentos cronológicos por radiocarbono e a estudar contextos materiais para entender variações locais e processos sociais subjacentes às migrações. Ainda no início do século XXI, o arqueólogo norte-americano David Anthony consolidou uma síntese moderna que integra arqueologia, evidências tecnológicas e dados linguísticos, propondo mecanismos plausíveis para a expansão das populações das estepes e explicando como a economia pastoral e a mobilidade possibilitaram grandes movimentos populacionais. O trabalho desses primeiros classificadores estabeleceu a base tipológica que permitiu distinguir a tradição dos enterros em vala, de onde o nome Yanaia se origina, de outras práticas funerárias vizinhas e, assim, reconhecer a Yanaia como um fenômeno arqueológico distinto. O que todos esses e outros pesquisadores concordam é que os Yanaia foram uma rede de sociedades móveis e hierarquizadas, centradas no pastoril e na mobilidade,
com líderes locais e elites emergentes. Não eram o império unificado, mas tiveram um papel decisivo em grandes transformações demográficas, culturais e linguísticas na Europa e na Ásia durante o terceiro milênio antes da nossa era. Mas antes de darmos continuidade, gostaria de aproveitar e anunciar que a parceira do canal, a Insider, está nesse mês de novembro com o Black Friday mais potente em toda a sua história. Descontos inéditos, frete grátis, brindes e promoções relâmpago até o final do mês. E quem é inteligente vai aproveitar e economizar. As peças da Insider proporcionam conforto e praticidade. Isso porque a qualidade da Insider é insuperável, com tecnologia de ponta nos seus tecidos. Escolher a Insider é algo mais que inteligente, é algo que te beneficia com um bom investimento, onde o conforto, a praticidade e estilo andam juntos. Inclusive, na descrição do vídeo está o link para a comunidade de WhatsApp da Insider Store, e quem está nele recebe promoções relâmpagos antes de todo mundo. As roupas da Insider duram muito, mas as promoções não. Por isso, aproveitar a Black November da Insider é investimento inteligente, não um gasto. Esse investimento inteligente no seu guarda-roupa está com até 50% off, somando os descontos do site com o meu cupom História Geral, que é de 15%. O link exclusivo para os que estão assistindo esse vídeo está na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, e acessando diretamente pelo meu link, o cupom de desconto já é aplicado no carrinho automaticamente. Não perca essas oportunidades de renovar o seu guarda-roupa de forma econômica e inteligente, além de adquirir essas peças confortáveis e duráveis, de extrema qualidade, tecnológico e com desconto, ainda estará fortalecendo o meu canal. O já mencionado arqueólogo David Anthony, em seu livro O Cavalo, a Roda e a Linguagem, observa que a cerâmica tardia de culturas como a Kavalinski, no Volga Médio, e o de Repin, no Don, se aproxima da cerâmica Yanaia primitiva, sugerindo que os Yanaia foram precedidos por elas e emergindo em seu lugar como a forma cultural observada na região dos rios Don e Volga por volta de 3400 AEC. Anthony sustenta que o horizonte Yanaia se espalhou rapidamente pela estepe pôntica por volta de 3400 e 3200 antes da Era Comum, e que essa disseminação material correspondeu à propagação do idioma proto-indo-europeu tardio na região. O horizonte Yanaia reflete uma adaptação social à alta mobilidade, a criação de uma infraestrutura política para gerir rebanhos maiores a partir de habitações móveis nas estepes, mas ao mesmo tempo se observa uma continuidade com tradições neolíticas anteriores, sobretudo o complexo caçador-coletor da cultura samara, e de influências mais agrícolas, como a da cultura de Dnipro-Donetsk. Alternativamente, o professor finlandês Asko Parpola, em seu livro As Raízes do Hinduísmo, relaciona a cultura de cerâmica cordada e a Yanaia com a fase tardia da cultura Cucuteni-Trípili, na atual Ucrânia, sugerindo que a Trípoli foi assumida por falantes do proto-indo-europeu por volta de 4000 AEC, e que sua expansão para as estepes gerou fusões regionais com pastores tardios da cultura Serê de Nigistog, contribuindo para o surgimento da Yanaia, sendo um contínuo cultural e base genética dos Yanaia, visão recentemente corroborada por análises genéticas. Se a arqueologia não tem as respostas, a genética pode ter, mas precisamente a paleogenética. Estudos de 2015 nessa ciência indicam que o povo Yanaia resultou da mistura entre dois grupos distintos de caçadores-coletores. Os caçadores-coletores orientais, ligados à tradição Malat-Buret da Sibéria, e os caçadores-coletores do Cáucaso, vindo do Cáucaso ou possivelmente do Irã, cada um contribuindo com cerca de metade do genoma Yanaia, formando a ancestralidade conhecida como pastores das estepes ocidentais. Essa mistura teria começado na estepe pôntico-cáspia oriental, por volta de 5000 AEC, com posteriores entradas de agricultores da Anatólia e do Levante em eventos distintos. O haplogrupo do cromossomo Y, o que passa pela linhagem paterna direta, mais comum entre os achados Yanaia, é o R1BZ2103, com presenças menores de J2 e I2. O DNA mitocondrial, o que passa pela linhagem materna,
exibiu diversidade eurasiática ocidental, incluindo os marcadores U e T, e alguns elementos enterrados em Kurgans, no norte da Ucrânia, apresentaram o DNA mitocondrial C4 de origem leste asiática. Fenotipicamente, as reconstruções apontam para olhos castanhos, pele clara intermediária e cabelos castanhos na maioria dos indivíduos em Anaia, embora mutações associadas a cabelos loiros e alelos ligados à maior estatura e à resistência de lactase tenham sido detectadas em linhagens de estepe relacionadas. Isso demonstra que esses traços estavam relacionados a adaptações consequentes do modo de vida pastoril. Alguns pesquisadores sustentam que os Yanaia constituem um grupo genético coeso responsável pela difusão de muitas línguas indo-europeias e possivelmente por uma oligarquia masculina de elite, enquanto outros questionam a extensão da migração Yanaia e a continuidade dos haplogrupos masculinos na Europa. Publicações recentes reafirmaram o agrupamento genético fechado dos perfis Yanaia, ao mesmo tempo que propuseram deslocar as origens do proto-indo-europeu para a região do Cáucaso e do Baixo Volga. A sociedade Yanaia era uma confederação de grupos pastoris móveis que ocupou as estepes, caracterizando-se por alta mobilidade, forte diferenciação social e práticas funerárias padronizadas que deixaram marcas duradouras na paisagem e no genoma europeu, como já vimos. A economia baseava-se essencialmente no modo de vida pastoril, onde bovinos, ovinos e, sobretudo, cavalos sustentavam um modo de vida nômade ou seminômade. O transporte e a mobilidade foram amplificados pelo uso sistemático de cavalos e carroças com rodas, tecnologias que permitiram deslocamentos rápidos, longas rotas de pastoreio e vantagens logísticas em conflitos e contatos intergrupais. Esses elementos tecnológicos sustentaram redes de trocas de longa distância e facilitaram expansões demográficas rápidas. A organização social Yanaia era centrada em laços de parentesco patrilinear e em chefias locais. Sepultamentos ricos em artefatos, carroças funerárias e armas indicam a emergência de uma elite masculina com status expressivo, sugerindo uma sociedade voltada para conquistas territoriais, quase sempre com o uso da força de guerreiros, indicando que foram uma das sociedades mais agressivas de seu tempo, causando massacres e captura de crianças, principalmente mulheres, na tentativa de erradicar traços culturais de grupos conquistados. Os túmulos Kurgans funcionavam como marcadores territoriais e símbolos de identidade coletiva, reforçando laços entre clãs e legitimando a autoridade local. Evidências osteológicas e disposições dos bens funerários apontam para papéis sociais diferenciados: guerreiros, condutores de rebanhos, artesãos e indivíduos com acesso a bens e prestígio. A vida cotidiana combinava mobilidade, trabalho especializado e rituais comunitários. Acampamentos temporários e estações sazonais eram organizados em torno de pastagens e rotas de migração, onde estruturas domésticas móveis e carroças permitiam deslocar famílias inteiras. A metalurgia do cobre e o uso crescente do bronze transformaram ferramentas e armas, enquanto a cerâmica e os objetos pessoais exibiam padrões regionais que facilitavam a identificação cultural entre grupos. As práticas funerárias, como sepultamentos individuais e oferendas, integravam crenças sobre ancestralidade, propriedade de gado e terras de pasto, e contribuíam para a coesão social e a memória coletiva. A influência Yanaia sobre a Eurásia foi profunda e multifacetada. Do ponto de vista demográfico, as migrações associadas à onda Yanaia provocaram substituições ou grandes influxos genéticos em vastas áreas da Europa e da Ásia, alterando a composição genética de populações locais e deixando uma marca substancial no DNA de europeus modernos, especialmente no norte e leste do continente. Do ponto de vista social, o impacto Yanaia inclui a emergência e reforço de hierarquias patrilineares e de elites masculinas. Essas estruturas sociais influenciaram dinâmicas regionais de poder, práticas matrimoniais e estratégias de reprodução social, com efeitos detectáveis nas composições genéticas locais durante gerações subsequentes. Culturalmente, os rituais funerários e os montes Kurgans, o uso de cavalos e carroças,
e certas práticas materiais disseminaram-se por grandes distâncias, gerando continuidades e transformações em sociedades que antes não tinham essas práticas. Linguisticamente, o horizonte Yanaia é o principal candidato para a difusão de formas tardias do proto-indo-europeu pelas estepes, fornecendo um vetor plausível para a propagação de ramos indo-europeus na Europa e além. A interação entre Yanaia e populações sedentárias variou entre violência, assimilação e trocas culturais. Em alguns sítios, sinais de conflitos e massacres foram documentados, enquanto outros há traços de integração através de casamentos, adoção de rebanhos ou transferência de tecnologias. A heterogeneidade dessas interações explica por que a influência Yanaia se manifesta de modos diferentes em contextos regionais. A transformação ecológica e econômica das regiões afetadas também foi significativa. A introdução e expansão de regimes pastorais de grande escala reconfiguraram usos de terra, rotas de pastoreio e relações entre grupos humanos e ambientes. A mobilidade que as estepes proporcionavam intensificou redes de circulação de bens, ideias e genes, acelerando processos de inovação tecnológica como a roda, o aperfeiçoamento de arreios e técnicas de manejo animal. Tais mudanças contribuíram para a emergência de novos arranjos sociais e políticos nas margens das estepes, servindo de base para culturas subsequentes como os Poltávicas, Surubinaia e outras. A cultura Yanaia deixou um legado profundo e multiforme que transformou demografia, línguas, tecnologias, práticas funerárias e padrões socioeconômicos em grande parte da Eurásia durante e após o terceiro milênio antes da nossa era. Do ponto de vista genético, as migrações associadas aos Yanaia provocaram mudanças massivas na composição de populações europeias e asiáticas, introduzindo a ancestralidade conhecida em proporções significativas em diversas regiões do mundo. Esse influxo genético demonstra que os movimentos demográficos vinculados aos Yanaia não foram eventos isolados de elite cultural, mas transformações populacionais de larga escala que remodelaram a linhagem masculina e autossômica em muitas áreas, tanto na Europa como na Ásia. O uso sistemático de cavalos e o domínio de veículos com rodas redefiniram mobilidade, logística e guerra, facilitando trocas de longa distância e a rápida difusão de objetos e ideias, que transformaram todas as culturas que viriam surgir depois deles, tanto na Europa como na Ásia. Linguisticamente, a hipótese das estepes coloca os Yanaia no centro de explicações sobre a difusão das línguas indo-europeias usadas nas civilizações que foram surgindo. A correlação entre os movimentos Yanaia, a dispersão de traços culturais relacionados ao pastoreio e a presença de raízes lexicais comuns a cavalos, rodas e gado em muitas línguas indo-europeias fornece um contexto plausível para a propagação de ramos linguísticos. Mesmo quando o quadro exato da origem proto-indo-europeia permanece sujeito a refinamentos, a ação demográfica e cultural dos Yanaia constitui um vetor convincente para a distribuição de variedades tardias do proto-indo-europeu. O legado dos Yanaia persiste na própria composição das populações contemporâneas, em palavras e mitos que atravessaram milênios e em tecnologias essenciais para a organização pastoral e militar de sociedades posteriores. A marca genética, as inovações tecnológicas e as formas de organização social e funerária atribuídas aos Yanaia ajudaram a estruturar cenários históricos nos quais novas identidades linguísticas, econômicas e políticas floresceram. A compreensão desse legado continua a evoluir à medida que novas escavações, datações e genomas antigos refinam detalhes sobre rotas, cronologias e interações, mantendo os Yanaia como agente central na história pré-histórica eurasiática. Com cavalos, carroças e uma estrutura social centrada em chefias móveis, eles cruzaram terras desconhecidas, substituíram culturas e redesenharam fronteiras invisíveis. Onde antes havia diversidade linguística e isolamento, os Yanaia levaram uma nova ordem, genética, cultural e simbólica. Em poucas gerações, sua presença se espalhou na Europa Central até o sul da Ásia, do Báltico e Mar Cáspio, formando reinos e culturas que afetaram a história do mundo.
Quase metade da humanidade fala atualmente uma língua cujas origens, de acordo com as últimas descobertas, estão em um ramo pouco conhecido desses nômades das estepes, que conquistaram não apenas territórios, mas conquistaram também o mundo. Hoje, à luz da arqueologia e da genética, começamos a decifrar os segredos que os Yanaya deixaram enterrados. E com cada descoberta, nos aproximamos não apenas de entender quem eles foram, mas de compreender quem nós somos. Porque no fim, o passado não está atrás de nós. Ele vive dentro de nós com o legado que os nossos ancestrais deixaram. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos semanalmente e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço seu tempo e atenção e até a próxima história.